Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir e você mesmo que está chegando agora, seja bem-vinda e muito bem-vindo. Meu nome é Gilberto e o tema desse vídeo, o DPN 013, é distribuição amostral de probabilidade. De acordo com os autores Larson e Farber, mas em outras palavras, a distribuição amostral de probabilidade é a distribuição de probabilidades associada à estatística, que considera todas as amostras possíveis de mesmo tamanho tomadas da mesma população. Por exemplo, imagine uma população formada pelos indivíduos 11, 16 e 21. A distribuição amostral dessa população para amostras de tamanho 2 é: primeira amostra 11, 11, segunda 11, 16 e assim sucessivamente até a nona amostra, que é formada pelos indivíduos 21 e 21. E as amostras? Como selecioná-las? Na opção 1, por levantamentos amostrais. A amostra é obtida de uma população bem definida, obedecendo a critérios bem planejados e controlados pelo pesquisador. Na opção 2, experimentos. O objetivo é analisar o efeito de uma variável sobre outra. Requer interferência do pesquisador sobre as condições experimentais, bem como o controle de fatores externos, com o objetivo de medir o efeito desejado. E a terceira opção são os estudos observacionais. Os dados são coletados sem que o pesquisador exerça qualquer interferência sobre as informações obtidas, exceto sobre possíveis erros grosseiros. Possíveis problemas: falta de informação sobre os parâmetros, falta de informação sobre a distribuição, ou seja, sobre a maneira como os dados se distribuem. Falta tanto os parâmetros quanto a curva de distribuição. Conceitos de probabilidade importantes para a inferência estatística. 1. Lei dos grandes números. Quando observações são selecionadas ao acaso de qualquer população com média μ, à medida que o número de observações selecionadas cresce, a média da amostra se aproxima cada vez mais da média populacional. 2. Distribuição amostral da média. Imagine que x seja a média de n observações independentes da variável x, ou seja, uma amostra aleatória com os elementos x1, x2, x3 até xn. Se a população x tem a média μ e desvio padrão sigma, então a média da distribuição amostral de x também será μ, ou seja, a média das médias amostrais é igual à média populacional, e o desvio padrão das médias amostrais é o resultado do desvio padrão da população dividida pela raiz quadrada do tamanho da amostra. O desvio padrão de uma distribuição amostral das médias das amostras é chamado de erro padrão da média. 3. Distribuição amostral da proporção. Imagine que P-chapéu é a proporção amostral de elementos com certa característica e que n observações independentes da variável x, que assumem valores de 0 ou 1, são selecionadas de modo que P-chapéu é igual ao somatório de xi dividido por n. Então, P-chapéu será uma variável aleatória cuja média é P, e o desvio padrão é o resultado da raiz quadrada de P vezes Q dividido por n. Aplicação. Juvenal colocou em um globo as bolas com os números 11, 16 e 21 e pretende sortear com reposição todas as amostras possíveis e com 2 indivíduos cada uma. Nessas condições,
Letra A. Encontre a média, a variância e o desvio padrão da população. Letra B. Liste todas as amostras n igual a 2 e calcule a média de cada uma. O que significa as médias formadas no item anterior? Letra D. Encontre a média, a variância e o desvio padrão da média das amostras. Letra E. Compare os resultados obtidos para as amostras com os resultados obtidos para a população. Venha comigo para a resolução, acredite aí no seu potencial, seja paciente e persistente. Segundo problema, Juvenal tem as bolas com os números 11, 16 e 21. Essa é a população do nosso amigo Juvenal. Então, para calcular a média dessa população, basta a gente somar 11 mais 16 mais 21 e dividir o resultado por 3. A média dessa população será o resultado de 48, que é a soma de 11 mais 16 mais 21, dividido por 3. Logo, a média dessa população é exatamente 16. O nosso amigo Juvenal quer que calcule aí a variância. A variância vai ser dada por 11 menos a média ao quadrado, mais 16 menos a média ao quadrado, mais 21 menos a média ao quadrado. Isso tudo dividido por 3. 11 menos 16 dá menos 5 ao quadrado, mais 16 menos 16 é 0 ao quadrado, 21 menos 16 é 5 ao quadrado, dividido por 3. Então, a variância vai ser igual a menos 5 ao quadrado é mais 25, 0 ao quadrado é 0, e 5 ao quadrado também é 25, dividido por 3. Logo, a variância vai ser 50 dividido por 3. Esse é o resultado da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, é a raiz de 50 dividido por 3. Nós podemos reescrever esse desvio padrão como a raiz quadrada de 50 sobre a raiz quadrada de 3. Quando temos raiz no denominador, a gente faz a racionalização. Então, o desvio padrão vai ser raiz de 50 vezes raiz de 3 é raiz de 150. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Escrevendo 150 como 25 vezes 6, porque 25 vezes 6 igual a 150, e a raiz quadrada de 9 é 3, nós chegamos então que o desvio padrão é a raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 6 sobre 3. Esse é o desvio padrão da população. A população do nosso problema, Juvenal colocou 3 bolas dentro do globo. A bola com o número 11, com o número 16 e com o número 21. Ele vai realizar sorteios de forma que cada vez que ele sorteia, ele faça a reposição. E ele quer formar amostras de tamanho 2. Nós vamos pegar todas as amostras de tamanho 2. Venha comigo, acompanhe na tela. Vamos inicialmente calcular a soma dos indivíduos da população, depois calcular a média da população. A planilha ela tem um recurso que faz o cálculo da média direto, mas eu não vou fazer isso não. Eu sei que a população tem 3 indivíduos, a soma deu 48, então vou pegar 48 e vou dividir por 3. Você pode ir acompanhando ali na tela, né? Então, 48 dividido por 3, você tem exatamente 16, a média da população é 16. Agora, a partir desse valor, nós temos as amostras.
Aproveitar aqui e botar uma corzinha diferente e também identificar um pouco melhor as células que a gente vai fazer os cálculos. Então vamos voltar aqui. As amostras elas têm tamanho 2. Então, para encontrar a média de cada amostra, você tem que dividir por 2 a sua soma. Então, a primeira amostra ali deu soma 22, naturalmente a média dela é 11. E esse processo vai ser repetido para as 9 amostras. Finalizamos aí com a 9ª amostra com média 21. Letra C. As médias do item anterior formam a distribuição amostral de médias das amostras. A resolução da letra D, nós vamos encontrar inicialmente a média das médias amostrais. Essa média será dada pela soma de todas as médias das amostras de tamanho 2 dividido por 9. Então, nós temos 11 mais 13,5 mais 16 mais 13,5 mais 16 mais 18,5 mais 16 mais 18,5 mais 21. Isso tudo dividido por 9. Então, essa média vai ser igual. Esse somatório dá exatamente 144. Dividido por 9 é exatamente 16. Por isso que na teoria nós vimos que essa média, que é a média das médias amostrais, é exatamente igual à média populacional. Agora, usando a planilha, eu vou calcular os desvios simples e os desvios quadráticos das médias de todas as amostras. Vem comigo, acompanhe na tela, fique atento que você pode fazer isso também, tanto de forma manual, como eu fiz, como utilizando aqui as planilhas. O interessante é você saber das duas formas. Eu acredito que quando você utiliza o papel, a caneta, você fixa melhor na sua mente, né? Mas aí é de cada um, você escolhe como faz, e o importante mesmo aqui é você saber, você aprender. Aqui no canal também tem um vídeo onde é explicado direitinho como é que você faz o uso da planilha para calcular média, para calcular desvio padrão. Aqui eu vou fazer de forma mais rápida, mas vou deixar aí na descrição o link para você, beleza? A soma dos desvios quadráticos, que no caso na amostra 1 deu 25, na amostra 2 deu 6,25, aí todas as amostras até a amostra 9 que deu 25, somando dá 75. A média de todas as médias dá exatamente 16, como a gente tinha calculado lá na letra A. E a variância é 75 dividido por 9, são 9 amostras, simplificando por 3 dá 25 sobre 3. Nós vimos que a variância das médias amostrais foi igual a 25 sobre 3. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 25 sobre 3. Logo, o desvio padrão vai ser 5 sobre a raiz de 3. Fazendo a racionalização, nós temos que o desvio padrão vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Esse é o desvio padrão das médias amostrais. Vamos fazer uma comparação. O desvio padrão da população é 5 raiz de 6 sobre 3. A teoria nos diz que o desvio padrão das médias amostrais é dado pelo desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Vamos ver se vai bater ou não. O desvio padrão da população é 5 raiz de 6 sobre 3, dividido pela raiz quadrada
do tamanho da amostra. A amostra tem tamanho 2. Logo, o desvio padrão das médias amostrais é dado pela 5 raiz de 6 dividido por 3, que multiplica 1 sobre a raiz de 2. Ou seja, 5 raiz de 6 dividido por 3 raiz de 2. Logo, o desvio padrão das médias amostrais é 5 raiz de 6 dividido pela raiz de 2 é raiz de 3 sobre 3. Olha que legal! Nós temos que das duas formas chegamos à mesma resposta. Bateu, né? Mesma coisa. É isso aí. Os resultados atendem aos critérios das propriedades das distribuições amostrais, pois a média das médias das amostras é igual à média populacional, que é igual a 16. E o desvio padrão da média das amostras é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Ou seja, o resultado é igual a 5 raiz de 3 dividido por 3. Depois que você constrói a distribuição para a média das amostras, você pode representar essa distribuição amostral através de um histograma, de um gráfico. Eu vou utilizar aqui a frequência absoluta das médias das amostras. Então, se você observar aqui, olha, a linha das médias, a frequência absoluta do 11 acontece uma única vez. O do 13,5 acontece 2 vezes. O 16 acontece 3 vezes, o 18,5 2 vezes e o 21 exatamente uma vez. E a soma da frequência absoluta são 9 amostras, e a probabilidade de ocorrência do 11 é justamente 1 dividido por 9, que dá 0,1, é uma dízima periódica, e assim todos os valores estão aqui das probabilidades e a gente vai montar o nosso gráfico. Esse gráfico, chamei ele de histograma da probabilidade de uma distribuição amostral. A linha vertical é a probabilidade de ocorrência. A coluna em azul representa a quantidade de vezes que a média foi 11. A próxima 13,5, a próxima 16, a outra 18,5 e a última 21. A linha horizontal, o X, é a média das médias amostrais. Note que o formato desse histograma é em forma de sino e é simétrico, similar a uma curva normal. A média e a variância e desvio padrão da média das amostras a gente acabou de ver aí na resolução dos itens anteriores. É isso aí, dessa forma concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!